E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a partida de dia 5 do Campeonato Mundial entre Jing Liren e Gukesh do Marajo. Nessa partida nós vamos dar uma olhada na perspectiva do jogador de pretas, porque eu acho mais interessante a gente analisar a francesinha implacável do Jing. Temos E4 por parte do Gukesh e E6 por parte do Jing. Como no primeiro dia ele jogou a defesa francesa e ele acabou vencendo, então a gente tem uma repetição da linha. Peão em D4, peão em D5 e no dia de número 1, o Gukesh jogou cavalo em C3, que é conhecido como uma variante clássica, e nós tivemos cavalo em F6 por parte do Jing, e levou aquela vitória maravilhosa após E5, cavalo em D7, F4, C5 e cavalo em E2. Nessa linha, que é uma linha lateral, né, o cavalo em E2 não é o lance mais normal, o Jing encontra uma ideia muito legal do A5, A4 e ele acaba levando a vitória. Dessa vez, o Gukesh se mostra um pouco abalado, ele respeita a variante clássica do Jing e ele muda um pouco as coisas, então ele vai para a variante das trocas. Peão por, peão por. Essa daqui é uma linha famosa por ser empatativa, uma vez que o natural aqui é os dois jogadores desenvolverem de maneira extremamente simétrica, então cavalo em F3 por parte do Gukesh, cavalo em F6 por parte do Jing, né? E você esperaria aqui, ó, bispo em D3, bispo em D6, roque, roque, se bispo em G5, bispo em G4, se cavalo em D2, cavalo em D7, se C3, C6, e a gente chega numa linha onde a gente já teve mais de 177 jogos e 94% deles empataram. E muito possivelmente é isso que o Gukesh queria, né? Que é um empate apenas para, enfim, tentar passar para a próxima aí. Só que na realidade, depois do bispo em D3, o Jing demonstra muito jogo. Ele demonstra querer muito e joga C5, que é a ideia que mais vence para o jogador de pretas. Com o lance peão em C5, o jogador de pretas está dando a chance para as brancas assumirem uma leve vantagem posicional, que é dar ao jogador de pretas um peão isolado, um peão da dama isolado, e em troca, né, de D por C5, as pretas assumem uma vantagem de desenvolvimento e atividade de peça. Então, nessa linha, o Jing teria um peão isolado e o Gukesh, por exemplo, teria que lidar com um ataque de ala do rei por parte do Jing. Existe uma ideia de roque aqui, por exemplo, bispo em G5, H6, bispo em H4, G5, bispo em G3 e cavalo em E4, que é uma linha onde o jogador de pretas vence quase 70% dos jogos, apesar do computador avaliar completamente igualmente, né? Então esse tipo de jogo que o Jing quer, ele quer um jogo pra frente, pra jogar agressivo. Então, o que que acontece? O Gukesh recusa. Quando vê o peão em C5, o Gukesh joga o simples e calmo peão em C3, permitindo que o Jing avance o peão ganhando espaço na ala da dama. E agora temos bispo em C2 por parte do Gukesh. A ideia de permitir o avanço das pretas nesse tipo de estrutura é eventualmente bater na estrutura com o peão B3, né, e tentar, de alguma maneira, permitir que o jogador de pretas encontre alguma dificuldade de manter esse centro. Apesar que pretas poderiam simplesmente jogar para B5, né? Nós temos bispo em D6 por parte do Jing, e aqui o Gukesh pensa um pouquinho, ao invés dele manter as damas no tabuleiro com roque, ele joga dama cheque, o Jing joga dama em E7, e nós temos uma troca de damas que o Jing aceita com o seu rei, fazendo um roque meio artificial, né? Vai jogar torre em E8 e rei na casa de F8. E aqui a gente imagina que a partida vai dar uma certa mornada, né? Depois de trocar damas, temos uma francesinha das trocas, o Gukesh não aceitou o peão C5 que o Jing jogou, parece que a partida ela vai dar aquela... Enfim, vai ficar uma partidinha mais morna, vai terminar no empate rápido, mas por incrível que pareça, tem muito jogo pela frente, o jogo foi muito interessante, né? Roque por parte das brancas, torre em E8 por parte das pretas, preparando para rei em F8 depois do cheque. Então, torre cheque, em F8, um roque artificial aí por parte do Jing. Temos a troca de torres para trazer o rei do Jing para o centro do tabuleiro, então rei toma a torre. E aqui, bispo em G5 por parte do Gukesh, ameaçando tomar o cavalo e dobrar peões. E também, no processo, vencer o peão de H, que o cavalo defende. Então o Jing joga cavalo em D7. Agora, se a troca de cavalos acontecer, né, o bispo por cavalo, o Jing pode simplesmente tomar de cavalo normalmente, e temos cavalo em D2 por parte do Gukesh, preparando para trazer a torre. Esse daqui é um dos momentos mais tensos do jogo, né? O Jing ele pensou por mais ou menos uns 35 minutos antes de jogar o lance que ele resolveu jogar. E o jogador de pretas tem basicamente dois planos principais nessa posição. Primeira ideia é a gente usar o plano da ruptura de cadeia de peão. Você vê que o jogador de brancas ele possui essa cadeia de peões, a gente pode rompê-la através da casa de B4. Então, uma das ideias, se as pretas quiserem realmente desbalancear o jogo, é uma ideia de B5, se vier a torre cheque a gente joga em F8, né? Cavalinho E5 a gente vai jogar para o B4. Então, por exemplo, torre B8, B4. Se A3, A5, desculpa, para jogar B4 de qualquer jeito,
e o jogo fica extremamente desbalanceado. E o objetivo desse B4, por exemplo, seria para poder abrir a coluna B, tentar infiltrar uma torre, enquanto isso as brancas vão jogar pela ala do rei, cavalinho F1 para jogar cavalo G3, esse tipo de lance. B4, peão toma, e é um jogo bem desbalanceado e bem interessante. E a gente tem uma outra possibilidade para o jogador de pretas, que é H6, certo? Quando o bispo sai, cavalo em H5, ameaçando aqui G5, e quando o bispo vai, a gente captura de cavalo, ganhando dessa maneira o par de bispos. E o Jing, depois de pensar por meia hora, provavelmente debatendo entre as duas ideias, opta pela segunda. Ele joga H6, nós temos bispo em H4 e cavalo em H5. A ameaça aqui para o jogador de pretas é o simples peão na casa de G5. Quando o bispo retorna, cavalo toma bispo e o jogador de pretas vai ter o par de bispos e, teoricamente, isso é uma vantagem. Nessa posição, o Gukesh joga torre em 1, temos rei em F8, e agora está na hora dele decidir se ele acha que G5 e cavalo toma bispo é de fato uma grave ameaça ou não. Ele poderia deixar o Jing fazer isso, né? Jogar um lance como cavalo em F1, se o Jing joga o G5, bispo em G3 a gente toma, ele toma de cavalo e, na verdade, o par de bispos não é uma vantagem tão grande, porque nessa posição os cavalos das brancas estão tremendamente ativos. Olha, o cavalo de G3 está ameaçando vir para a casa de F5, dando um duplo no bispo e no peão de H, né? Então a gente tem que jogar cavalo em F6, se vier cavalo em F5 você já vai ter que tomar o cavalo de qualquer jeito e entregar o par de bispos de volta. Então o Gukesh poderia muito bem ter permitido esse G5, mas o Gukesh, por alguma razão, não gostou desse tipo de linha e ele joga um lance super, mega comprometedor, peão em G4. E isso sim complica o jogo daqui em diante. Esse peão G4 por parte do Gukesh é um lance super interessante e é um lance que deu ao Jing uma chance bem grande de ganhar. Porque agora, cavalo em F4 por parte do Jing, o cavalo está extremamente ativo, né? Apesar de que parece que esse cavalo vai entrar em alguns problemas, a gente tem algumas ideias muito legais por parte das pretas daqui em diante, demonstrando que a francesa do Jing é absolutamente implacável. O Gukesh joga bispo em G3, cravando o cavalo, então agora o cavalo não pode se mover, porque bispo toma bispo, cheque, né? E o Jing joga o melhor lance depois de mais depois de pensar por mais bastante tempo, ele joga cavalo em B6, né? E esse lance é mais para liberar o bispo do que qualquer coisa. Tá super protegendo o peão, mas é mais um lance para que o bispo ameace o peão de G, né? E nessa posição, bispo por G4 é uma ameaça real, peão em H3 não é uma possibilidade, porque o cavalo toma o peão com cheque, então isso não dá para você jogar. Por consequência, o Gukesh joga G5, trocando o peão. Então, peão toma, cavalo toma. O resultado é essa posição na qual o jogador de brancas, por conta do G4 e G5, possui uma estrutura de peões meio furada. Você vê, o peão de H está isolado, o peão de F está isolado. Pretas parece que não tem graves problemas aqui na posição, então parece que o jogador de pretas levou a melhor. O Jing joga apenas bispo em D7, desenvolvendo calmamente. Temos cavalo de volta para a casa de F3 por parte do Gukesh, preparando para ir para a casa de E5, né? E o cavalo em E5 é, de certa maneira, uma grave ameaça, porque ele desconecta o bispo e o cavalo e ele gera a ameaça de bispo toma cavalo nessa posição. Temos torre em E8 por parte do Jing Liren e cavalo em E5 por parte do Gukesh. E agora o nosso cavalo está caindo, né? Ao mesmo tempo esse cavalo está ameaçando tomar o bispo. E nessa posição existe uma sequência para o jogador de pretas, que é uma sequência incrível, muito difícil de ver, muito difícil de jogar, parece jogo de máquina, assim, parece jogo de computador, que na realidade dá uma bela vantagem ao jogador de pretas. Agora eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver aqui como o jogador de pretas assegura uma vantagem nos próximos lances. Pausou? Encontrou? Eu espero que você tenha sido capaz de ver a ideia incrível de, primeiro o bispo toma cavalo, a captura é forçada, mas o verdadeiramente incrível é o que vem depois disso. Você tem que tomar para não pendurar o seu cavalo, o adversário pode tomar de volta de peão de torre, mas o mais natural, novamente, né, é ele capturar isso daqui de peão. E o cavalo do Jing vai para uma casa que aparentemente é impossível, ele vai para a casa de D3. E esse é o lance espetacular que pegou o Gukesh de surpresa. Cavalo em D3 é maravilhoso, é muito difícil de ver. Então, bora destrinchar o que esse lance faz. Primeiro, tá atacando o peão de B2, né? Primeiro ponto, ataca o peão de B2, ataca a torre e ataca o peão de E. Se por um acaso você toma o cavalo, parece que temos um peão fraquíssimo aqui, ó. Mas esse peão, na verdade, é fácil de defender. Com o bispo em F5, ele tá a 2 casas da promoção. E depois, com o cavalo em C4, você ainda apoia o avanço do peão, briga pela casa na frente do peão. Então, o primeiro instinto é tomar, mas depois você para e pensa melhor. Talvez seja melhor eu não tomar. Quais são suas opções? Você não tem opções.
Se você jogar torre B1 defendendo o peão de B, cavalo por peão de E. E tá pior de qualquer jeito, perder um peão limpo. Assim, limpo, né? Sem nenhum tipo de problema. Então, o Gukesh se vê forçado a tomar o cavalo e lidar com esse forte peão a 2 casas da promoção. O Ding tá numa posição linda, maravilhosa. Esse peão é fortíssimo. Então, vamos pensar nas ideias mais normais. Tipo, se torre em E3 ameaçando o peão. Bispo em F5 defendendo o peão. No próximo lance, cavalo em C4. Então vamos dizer que aqui você jogue um lance, né, passivo para as brancas, cavalo em C4, ameaça a torre, ameaça o cavalo. Se cavalo toma, você tem esse peão muito bem guardado. Obrigado. Né? Se o cavalo não toma, né? Por exemplo, você... Aqui você não tem escolha, né? Senão eu tomo seu cavalo. Então, se cavalo toma, você tá no sal, né? Se cavalo não toma, você tá no sal também. O jogo das pretas é muito fácil. Então, o Gukesh, ele começa a matutar qual é a melhor defesa. E o pior é que ele encontra. Né? Não dá para jogar B3 para impedir cavalo em C4 porque torre C8 é muito forte, certo? Então você começa a piorar muito os seus peões. Então, já que não dá para impedir o cavalo em C4, vamos tentar montar uma fortaleza para quando o lance vir. F3 por parte do Gukesh. A ideia do lance F3 é forte, é para trazer o rei e tentar montar uma fortaleza em volta do peão, né? Vem o cavalo em C4 por parte do Ding, o Gukesh captura, então agora não somente o peão tá passado, como ele também tá protegido. E nós temos um jogo que o Gukesh vai tentar jogar para segurar o empate, mesmo que o Ding tenha um peão passado protegido, né? Por quê? Quais os termos aqui do empate? Os termos são: o jogador de pretas, ele possui um bispo de casas claras e o jogador de brancas um de casas escuras. Bispos de cores opostas não podem ser trocados, o que deixa esse final muito mais difícil de ganhar do que o normal, né? Então agora o Ding vai ter que jogar muito bem para tentar ganhar. Torre em E4 por parte do Gukesh. E o Ding joga de maneira maravilhosa, ele joga bispo em C6, o melhor lance da posição, sacrificando o peão de C. Qual é a ideia do sacrifício do peão de C? Você me pergunta. Se torre por C4, né? Se eu avanço o peão, tem torre D4 pegando e não leva nada. Então, antes, torre em D8. Se você jogar torre em D4 agora, eu troco torres, avanço o peão e eu vou promover. Não tem o que você possa fazer. Então, depois do bispo em C6, a verdade é que você não pode capturar o peão que está de graça aqui na posição, né? Ao mesmo tempo, você continua não podendo capturar esse peão depois de bispo por F3. Então, ó, torre D4, ficando de olho no avanço, o Ding joga bispo, toma peão de F, e nessa posição você ainda não pode tomar o peão, né? Se você toma o peão, o simples avanço promove no próximo lance, né? Mesmo que você volte à torre, você vai ter que entregar uma torre no peão, e aí é claro que você tá pior, né? Óbvio, porque você vai perder. Então, nessa posição, o Gukesh joga rei em F2, é o lance crítico. Ele entra no quadrado do peão. Então agora o avanço do peão, ele pode muito bem ser encontrado com o lance de rei, né? O Ding, nessa posição, tem apenas um lance que retém a vantagem. E esse lance é bispo em H5, ficando de olho na casa de promoção. Então ainda não pode jogar torre por C4, porque D2, e no próximo lance vamos ter uma promoção do peão, e uma vitória por parte do jogador de pretas. Então, o Ding conseguiria manter o seu peão extra que ele capturou na casa de F3. Na partida, depois de rei F2, o Ding, infelizmente, bateu na trave, mas não conseguiu. Ele volta o bispo para C6 e agora a situação é diferente, né? O Ding estava melhor se ele encontrasse bispo em H5. Provavelmente teríamos uma repetição do primeiro dia e o Ding venceria de pretas, demonstrando que a sua francesinha é implacável. Mas o Ding engasga, joga bispo C6, torre por C4 e o rei tá dentro do quadrado. O B2 ele não funciona, não por conta do rei em E2, né, porque bispo em B5 ganha, mas sim por conta do torre D4, ficando de olho na promoção. E se você jogar o simples torre D8 para preparar o avanço do peão, torre D4 de qualquer forma, torre por D4, peão por D4, quando você avançar o peão, o rei vai pegar, né? E por mais que você jogue um lance como avança o peão, rei em E2 e você tenta alguma coisa tipo bispo em F3, né? Rei toma D2, ele não é forçado a tomar o bispo, né? E nós tivemos justamente essa sequência. Torre por C4 por parte do Gukesh, torre D8, torre D4, a troca de torres. Depois que trocou torres, né? E a gente tem o final de bispo de cores opostas. Basta você colocar todos os seus peões nas cores do bispo, né? Então bispo D5 ameaça o peão, B3, certo? A6 aqui por parte do jogador de pretas. E aí eles manobram um pouquinho os reis e concordam num empate, mas não tinha muito que os dois jogadores pudessem fazer por conta do bispo de cores opostas. Infelizmente, tivemos mais um resultado aí que escapou das mãos do Ding e mais um resultado passivo. Bem, amanhã possivelmente será diferente. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!